Helena demonstra saber muito sobre o passado de Leonora e imagina como Ascânio reagirá ao saber dos erros que sua amada cometeu em São Paulo. Leonora alega que Ascânio não pode saber disso e a ameaça. Helena, cínica, mostra não temer a jovem. Ainda atormentada, Leonora pergunta como a víbora descobriu tudo. Helena se recusa a contar, mas menciona como Francisco ficou após a surra. Ela afirma que Leonora mentiu para Francisco, assim como faz com Ascânio. A jovem tenta se defender, explicando que o cafajeste a enganou. Helena interrompe, dizendo que ela terá que dar essas explicações a Ascânio. Leonora teme que ele não acredita nela e responde aos ataques de Helena. A víbora diz que se Ascânio não for dela, não será mais de ninguém. Leonora não entende tanto despeito. Helena revela que quer se vingar e planeja deixar Ascânio tão destruído que ele voltará para ela. Leonora percebe que Helena não gosta de Ascânio e tenta explicar como essa situação pode arruinar a vida do amado, mas Helena não se importa. Ela acusa Leonora de ser ardilosa. A jovem relata o quanto sofreu na vida e justifica seus erros por necessidade. Fria, Helena afirma que Leonora não sairá dessa e promete contar tudo a Ascânio. Leonora se impõe e garante que ela não fará isso. Helena estabelece suas condições. Juraci aconselha Aida a se afastar de Carol, sugerindo que ela desfaça os compromissos com a moça, a expulse da cidade e recupere sua moral na sociedade. Aida pergunta se após isso precisará voltar a ser a mesma de antes. Juraci confirma e prevê que ela acabará se endividando com esse projeto, aconselhando-a a parar. Aida, impaciente, pergunta se ela já terminou. Ela está atrasada para um compromisso e convida Araci para visitá-la depois. Marilu vai servir suco para Juraci. A fofoqueira comenta que é uma boa amiga para Aida. Juraci reclama que o copo está sujo. A empregada diz que acabou de lavar. Juraci reclama do estado do copo e pede para a senhora buscar álcool, pois ela pretende limpar a casa. Leonora se recusa a aceitar as chantagens de Helena e pede mais tempo. A víbora nega, dizendo que não dará outra chance. Leonora afirma que Helena não tem o direito de transformar sua vida em um inferno. Elas discutem feio, com Leonora dizendo que odeia Helena, mas a Cascavel não se importa. Leonora confessa não ter coragem de fazer isso com Ascânio. Helena a encurrala, dizendo que ela deve esperar pelas consequências. Ela aconselha a mentir para Ascânio, como tem feito até agora. Leonora diz que Ascânio notará se ela mentir. Helena não se importa e insiste que a jovem encontrará uma desculpa para ir embora. Leonora pergunta qual é o preço de Helena. Ela afirma que Tieta é muito rica. Helena pergunta se Leonora teria coragem de roubar a mãe novamente, como fez para ajudar Francisco, e diz que a jovem ainda é a mesma ladra traficante do passado. Leonora dá um tapa em Helena. A víbora a aconselha a ser criativa nas desculpas para Ascânio, pois ela voltará para Santana do Agreste e, se encontrar Leonora lá, contará tudo ao galã. Leonora se retira. Dona Milu conta para Tieta que conseguiu acordar Osnar, explicando que foi difícil porque ele passou a noite com as quengas em Barro Vermelho. Tieta pergunta se pode ver o amigo, mas Milu pede que espere um pouco, pois ele está escovando os dentes. Imaculada chega trazendo uma merenda para Tieta enquanto espera. Ela diz que o safado demora no banho. Gladstone informa a Aida que sua encomenda chegou. Contente, Aida pede que os tecidos sejam entregues em um endereço específico. Carmosina pergunta se é na casa de Juraci. Aida nega, dizendo que é na casa de Carol. Carmosina fica surpresa e pergunta se ela conhece a moça. Aida nega e pede para Gladstone informar a perica para realizar a entrega. Ela se retira. Carmosina conta para Gladstone que Carol é amante do marido de Aida. Ele pergunta se as duas se dão bem. Carmosina responde que sim. O grupo discute a ideia de desapropriar as terras do Mangue Seco para Ascânio, mas ele parece distante. Ele explica que está pensativo com um problema pessoal e pede para adiar a reunião. Carmosina fica preocupada com Leonora. Gladstone suspeita que a jovem já tenha descoberto que Francisco não estava no hotel. Carmosina fica curiosa sobre quem chamou Leonora. Gladstone a aconselha a conversar com a jovem para que ela lhe conte tudo. Dona Milu informa que Osnar já saiu do banho e está no quarto. Tieta
Tieta pede permissão para ir. Milu permite. Tieta agradece Imaculada pelo lanche, mas diz estar sem apetite. Milu diz que Tieta comeu tudo. Imaculada comenta sobre a calma de Tieta. Milu concorda. As duas se perguntam o que pode ter acontecido. Tieta entra no quarto de Osnar. O galã pergunta se ela esperou muito para jantar. Ela responde que sim, e que aproveitou o tempo para pensar no que diria ao ordinário no dia seguinte. Ela garante que Osnar ficará no chão com o que tem a dizer. Eles brigam feio. Ele a insulta, alegando sua falta de educação. Tieta responde que se esqueceu do compromisso, mas que ele não pensou duas vezes antes de dormir com as rameiras. O machista alega que nenhuma mulher o deixa esperando. Tieta conta que Osnar se acha o bonzão por pegar qualquer mulher do agreste, mas nunca provou uma mulher fina e de classe como ela. Imaculada e Milu escutam tudo. Dona Milu pede para a menina ficar quieta. Ela aparece no meio da discussão pedindo respeito. Tieta se contém e diz que já falou o que tinha a dizer. Dona Milu repreende o mau comportamento de Osnar na pensão. Ele ignora e vai atrás de Tieta. Imaculada pede para Dona Milu ir atrás, mas ela se recusa. A menina teme que haja uma fatalidade, mas Dona Milu garante que eles se entenderão. Tieta chega criticando Tonha, imaginando que a amiga está com Arthurzinho. Osnar bate na porta e Tieta pede para ele ir embora. Ele se recusa e ameaça quebrar a porta. Ela diz que nunca mais o convidará para outro jantar e se retira. Osnar a segue. Milu vai contar para Gladstone e Carmosina sobre a briga de Tieta e Osnar. Preocupada, Carmosina diz que irá até a casa de Tieta. A mãe repreende a filha, pedindo para ela não se meter. Milu garante que eles se entenderão. Osnar conta para Tieta que ela não é ninguém para deixá-lo esperando e que ela não passa da mesma cabrita desaforada do mangue seco. Tieta responde que ele não passa de um moleque vadio. Eles trocam insultos, mas acabam se beijando intensamente. Eles vão para a cama e fazem amor. Tonha conta para Arthurzinho que é herdeira do mangue seco, mas ele coloca empecilho nas provas que ela tem. Ela percebe que ele não está muito feliz com a sua conquista, mas ele nega, dizendo que tem dinheiro suficiente para mantê-la. Tonha fica acanhada, e Arthurzinho alega estar interessado nela. Constrangida, ela diz que vai embora. Ele rouba um beijo da amada, e ela promete voltar logo. Peto vai visitar Letícia. Ela nota que ele está suado, e ele diz que estava jogando bola. Letícia liga o ar para refrescar o amado. Ele a beija. Batem na porta, e é Modesto, que repreende a presença de Peto na casa. Letícia o defende, dizendo que ele é um convidado, ao contrário de Modesto. Modesto tenta interagir com a filha, mas ela permanece fria. Ele se retira. Peto desaprova a atitude de Letícia, mas ela diz que jurou não perdoar o pai e cumprirá. Dário conta que não encontrou nada. Laura diz que não gosta de ver o marido desanimado e que o esperará no barco no dia seguinte para dar todo o suporte. Ela pede para ele não desistir. O comandante garante que não se deixará vencer facilmente e os dois se beijam. Tonha fica sabendo da briga entre Tieta e Osnar. Cora conta como foi o arranca-rabo entre os dois e a dama sugere que uma lavagem de roupa suja possa ajudar as coisas. Leôncio avisa a Ascânio que Leonora já chegou. O galã pergunta onde a amada está e Leôncio informa que ela foi conversar com Carmosina antes de voltar para casa. Carmosina já sabia que Francisco não estava no hotel. Leonora pergunta como. Carmosina diz que contou para Gladstone que foi atrás dela. Leonora pede que Tieta não saiba disso. Carmosina a conforta. Ela pergunta quem estava com Leonora no hotel. Jairo diz a Amintas que Leonora não voltou sozinha e outro rapaz veio com ela. Cosme volta e Perpétua não se lembra de tê-lo chamado. Cosme revela que veio atrás de Ricardo e que Perpétua sabe onde ele está. Perpétua fica chocada e Cosme conta que Ricardo fugiu do seminário e a Beata está acobertando-o. Leonora conta para Carmosina que recebeu um trote. A carteira não entende. A jovem diz que já deu um ponto final nessa história. Carmosina especula que seja o próprio Francisco querendo algo da amiga. Ela sugere
sugere que seria melhor Leonora contar para Tieta. Leonora se nega e suplica para que Carmosina não revele nada à mãe. Carmo entende e garante que ficará de boca fechada. Ela pergunta sobre Ascânio e se Leonora contará isso a ele. Leonora diz que ainda não sabe. Ela vai embora, deixando Carmosina angustiada. Perpétua se pergunta como o filho conseguiu fugir do seminário cercado de padres. Cosme explica que o amigo estava muito esquisito desde que chegou. Não falava, não comia, nem se banhava. A Beata acredita que o filho deve estar possuído e que os padres não fizeram nada para ajudá-lo. Cosme conta que Ricardo fugiu há 2 semanas. Perpétua fica chocada, achando que o filho havia fugido recentemente. Cosme admite que não deixou a Beata saber do desaparecimento de Ricardo. Chamando-o de Bostinha, ela pergunta por que ele fez isso. Cosme explica que fez isso para não preocupar Perpétua. A Beata imagina como deve estar o filho desamparado e se desespera, decidindo ir atrás do padre. Mariano informa que não sabe onde está o rapaz e pede explicações a Cosme. Ele confirma que o amigo desapareceu há 2 semanas. Perpétua, determinada, diz que moverá céus e terras para reencontrar o filho e vai embora. Leonora chega em casa. Rafa conta que Ascânio ficou preocupado. A jovem alega estar bem e diz que irá para o quarto, pois não está se sentindo bem. Rafa comenta que pode ser a Marinette, pois ela também fica doida depois de andar muito. Leonora vai para o quarto e chora desoladamente. Carmosina conta para Gladstone sobre a dúvida que sentiu em relação a Leonora. Ela garante que alguém está querendo prejudicá-la. Gladstone se pergunta se deveria falar com ela. Carmosina diz que a amiga não conhece bem o amado. Ele comenta que às vezes é melhor desabafar com um estranho. Carmosina se convence e os dois tentam arrancar alguma informação da jovem. Gladstone pede que Carmosina distraia Ascânio para ele poder falar com Leonora. Na rua, Carmosina encontra Perpétua e as duas se encaram. Perpétua passa pelos amigos. Jairo comenta que irá proibir Sinira de andar com a malvada assim que se casar. Eles se perguntam onde anda Ricardo. A Beata passa entre Nevinha e Dorothy. Elas comentam o medo que sentem dela. Dorothy convida a amiga para comprar uma merenda, mas Nevinha nega, dizendo que vai ouvir a missa do pastor Hilário. Dorothy diz que já se cansou do charlatão. Nevinha pergunta o que a amiga vai fazer no bar e Dorothy responde que quer saber mais sobre a milionária do Agreste. Carmosina tenta enrolar Ascânio, falando sobre Tonha ser a herdeira do Mangue Seco. Ascânio demonstra desinteresse o tempo todo, mas Carmosina continua puxando o assunto. Cora conta para Araci como aconteceu a cena de Osnar e Tieta. Ela comenta que foi digna de novela das 8, mas que perdeu metade da discussão, e depois os dois já estavam se amando no quarto. Perpétua chega e escuta metade da conversa. Araci pergunta se os dois ainda estão no quarto, e Cora confirma. Elas riem, falando sobre o assunto. A Beata, aos gritos, aparece dizendo que sabia desde o início que seu filho estava na cama da irmã. As empregadas tentam impedir, mas Osnar se pergunta quem está fazendo tanto escândalo. Perpétua abre a porta e Tieta esconde Osnar. A Cabrita pergunta se a irmã vai invadir seu quarto sempre. Perpétua responde que Tieta não cumpriu o que prometeu e está com Ricardo novamente. Ela tira o lenço e fica chocada. Perpétua fica sem reação. Tieta leva a irmã para conversarem na sala. Abismada com a mala de Osnar, a Beata pergunta se é verdadeira. Tieta comenta que a malvada só conheceu o conteúdo do Major e que era normal se surpreender com tamanhos assim. Perpétua diz que está preocupada com o filho. Tieta pergunta o que aconteceu e a irmã explica que ele sumiu. Perpétua desconfia que Tieta sabe algo e a Cabrita nega. A Beata alega que o filho fugiu do seminário há 2 semanas. Tieta fica preocupada. Perpétua afirma que a irmã sabe de algo. A Cabrita nega novamente. A malvada diz que ficará de olho na irmã. Leonora pergunta se Tieta mandou Gladstone vigiá-la. O viajante nega e explica que conhece Francisco, sugerindo que a jovem conte tudo a Tieta. Leonora pede para que ele não envolva Tieta nisso. Gladstone pergunta se ela realmente acredita que conseguirá enfrentar o Cafajeste sozinha. Leonora afirma que
que está bem e pede que ele se retire. Ele entende e diz que se precisar, ela sabe onde encontrá-lo. Ascânio diz que não está com cabeça para os assuntos de Carmosina, mas quer ver Leonora, pois anda preocupado com ela. Carmosina tenta convencer o amigo a ficar, mas ele não lhe dá ouvidos. Os amigos bebem no bar de Chalita e comentam que Ascânio poderia se casar com Tonha. Jairo diz que ela agora está fina e não vai querer alguém da cidade. Dorothy aparece e deseja comprar algo no bar. Chalita a atende e Leôncio implica, dizendo que o velho está arrastando asa para a moça. Aminta se estressa perguntando se Chalita está interessado na funcionária. Chalita se defende, dizendo que não é turco. Os amigos riem do velho. Gladstone espera por Carmosina e diz que Leonora realmente está escondendo algo. Carmosina comenta que a jovem não vai conseguir esconder isso de Ascânio por muito tempo. Gladstone deixa escapar que Tieta também pode se dar mal nessa situação. Carmosina pergunta o porquê, mas o viajante desconversa. Carmosina diz que Tieta ficará furiosa se descobrir tudo. Dona Milu repreende os dois, pedindo para se meterem em suas próprias vidas, em vez de procurar problemas. Gladstone concorda com Dona Milu. Carmosina ainda está muito preocupada. Gladstone diz que vai voltar para a estrada e convida a amada a ir com ele. Carmosina pensa no correio, mas ele sugere que ela tire férias. Ela se nega e diz que o melhor é esperá-lo. Carmosina pergunta se o amado voltará e ele garante que sim. Gladstone comenta que só ficaria bem se tivesse a amada ao seu lado. Carmosina brinca, perguntando se ele está pensando em parar com o serviço. Ele a convida novamente e Carmosina fica pensativa. Laura pergunta a Juraci e Marcolino se precisam de algo, pois vai para Santana. O casal nega. Marcolino pede para ela ir ao correio perguntar a Carmosina se há correspondência para ele. Juraci pede para Laura, se ver Bafo de Bode, perguntar como ele está e informá-la. Laura não entende, mas promete fazer o favor. Marcolino pergunta se Juraci sente saudades do bêbado e a venenosa nega, dizendo que só quer saber se ele está mal, mas não pode perguntar diretamente. Peto e Letícia namoram. A menina convida o amado para irem ver o Bafo de Bode com os meninos. Ele pergunta se depois disso eles voltarão a namorar. A menina não garante, pois terá que voltar para casa. As crianças se preocupam com o estado de Bafo de Bode. Imaculada se pergunta se o bêbado responderá se falar com ele. Bafo de Bode diz que não falará com ninguém. Peto e Letícia chegam e perguntam o que há com o Bafo de Bode. As crianças explicam que o bêbado está doente. Ele acaba assustando os meninos, fazendo-os ir embora. Bafo de Bode conversa com sua garrafa de cachaça, perguntando se tem saída para o seu vício. Ascânio chega em casa. Rafa conta que Leonora estava estranha e que Gladstone a visitou. Ascânio não entende nada e suspeita que a amada tenha ido visitar Tieta. Ele se preocupa, pois percebe que Leonora anda muito diferente. Rafa tenta confortá-lo. Leonora pergunta a Elisa como era Helena. Elisa não entende e Leonora diz que só é curiosidade. Elisa responde que Helena era muito amiga dela, mas sentia que a víbora não gostava dela. Leonora pergunta se Helena gostava de Ascânio e Elisa duvida, já que se gostasse não teria traído ele. Elisa alerta que Helena é perigosa e pode fazer qualquer coisa para derrubar alguém. Carol pensa em Osnar, mas acaba errando a máquina. Ela critica sua mania de pensar no galã. Juninho pergunta o que está acontecendo, mas ela desconversa e pede para ele se retirar. Tieta conta para Cora e Tonha sobre o sumiço de Ricardo. Tonha se pergunta onde o rapaz se meteu. Cora se desculpa por não ter conseguido impedir Perpétua de entrar. Leonora aparece e Tieta nota que ela está pálida. Tonha pergunta se a jovem sabe do sumiço de Ricardo, mas Leonora nega. Tieta pergunta o que a filha tem e Leonora responde que é bobagem. A cabrita lembra que Osnar está no quarto e pede para Tonha explicar tudo à jovem. As rolinhas tentam agradar Arthurzinho, trazendo-lhe algo. O malandro agradece. O coronel chega e expulsa as rolinhas. Arthurzinho conta que as meninas só queriam
queriam agradá-lo, e o bode velho fica com ciúmes, perguntando se o filho vai sair. Arthurzinho responde que sim e ordena que Trapizomba vá com ele. Arthurzinho planeja com Bebê e Rosalvo como enganar o velho. Ele pede para que pesquisem tudo sobre como podem tirar o mangue seco das mãos de Tonha. Bebê diz que já providenciou a segurança, mas Arthurzinho prefere seus próprios capangas. Rosalvo questiona se será necessário segurança em Santana do Agreste, e Arthurzinho diz que talvez sim. Bebê comenta que, no fundo, o patrão e o coronel são iguais. Rosalvo, começando a sentir pena de Santana do Agreste, concorda. Tonha chama Cora para abrir a porta, mas é Arthurzinho. Ele diz que deseja falar com a dama. Tonha suspira. Leonora chega em casa e Rafa conta que Ascânio já está esperando no quarto. Leonora entra e Ascânio pergunta se ela poderá dar uma explicação agora. Leonora fica assustada. Tieta fica preocupada. Osnar pergunta se a cabrita ficará andando pelo quarto o dia todo. Ela diz que achou que ele estivesse dormindo. Ele pergunta por que ela estava tão aflita. Tieta revela que Ricardo fugiu do seminário há 2 semanas e está desaparecido. Osnar suspeita que o rapaz esteja voltando para a cidade. Tieta concorda, mas acredita que há algo errado nessa história. Osnar diz que o que aconteceu entre ele e a cabrita foi muito forte. Tieta concorda, dizendo que nunca se deitou com um homem como fez com Osnar. Ele pergunta como ficará a relação deles caso Ricardo apareça novamente na cidade. Tieta fica apreensiva.